Galera, vamos lá, primeiro exemplo então. No circuito, no esquema abaixo, tem duas baterias ligadas no circuito. Lembra, bateria, pilha, são geradores, produzem energia leve. Mas cuidado, mesmo que ele fale que são duas baterias, são dois geradores, às vezes pode ter algum gerador ligado ao contrário. E ao invés de estar funcionando como gerador, ele está funcionando como receptor. Boa. Lembra como é que ele está ligado? Os geradores, sempre bico de um na bunda do outro, né? Sempre positivo ligado no negativo. Então, se por acaso estiver ligado um positivo num positivo, é porque eu tenho um gerador e um receptor. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar esse daqui, sair aqui do positivo, ó. Sai vendo. Opa, positivo está ligado no positivo. Se positivo está ligado no positivo, um está funcionando como gerador e o outro está funcionando como receptor. Zeca, quem é gerador, quem é receptor? Cara, deve gastar mais energia do que produz? Não, né? Então, sempre que tiver só dois, o maior sempre vai ser gerador e o menor, receptor. Claro, a não ser que os dois sejam geradores. Mas ele tem que estar ligado positivo de um no negativo do outro. Certo? Zeca não pode ter dois receptores? Ah, é. Imagina, né? O cara ligaria a geladeira no freezer. Funciona alguém? Nada. Pelo menos um tem que ser gerador. Qual a intensidade de corrente que circula pelas baterias? Ó, já falei, né? Eu gosto de usar isso aqui, ó. V total igual a equivalente vezes I total. Beleza? Só fazer de conta que as resistências internas, ó, elas fazem parte do circuito. E o resto tudo é ideal. Só não esquece que esse V aqui, ó, é o que é fornecido para as resistências. Então, olha só, né? O gerador produz 12. O receptor gasta 6 de forma útil. Quanto que sobra para as resistências? Boa. 12 menos 6. Resistência equivalente está tudo em série, né? Série soma 10 mais 5, 15. Vezes o total. Isso aqui vai dar 6 é igual a 15 vezes I total. Passo 15 dividindo, o I total é 6 dividido por 15. Isso aqui dá de simplificar, ó, dá 2, dá 5. 2 quintos vale 0,4 amperes. Essa é a corrente que passa pelas baterias. Letra B. Qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B? Qual o ponto de maior potencial? Claro aqui, ó. Para saber qual é a diferença de potencial entre A e B, né? A gente vai definir aqui o sentido da corrente. Sempre o sentido convencional. Então a corrente aqui, ó, sai do positivo e vai para o negativo. Tudo bem? Eu posso escolher aqui um dos pontos, ó, para ter um potencial zero. E descobrir depois quanto que vale o potencial no outro ponto. Tudo bem? Beleza? Então vamos escolher o A, ó, para ser zero. E eu quero saber o potencial do B. Galera, é só ir caminhando pelo circuito, ó. O A é zero. E depois do A a gente passa por um gerador. E o gerador produz ou gasta tensão? Produz, né? Ele produz mais 12 volts. Se era zero e produziu mais 12, ó, nesse ponto aqui eu escolhi, né? Zero, né? Nesse ponto aqui o potencial vale 12 volts. Tudo bem? Depois de passar por esse ponto, né, passa por uma resistência. E daí a resistência produz ou gasta tensão? Gasta, né? Ela consome energia. Como é que se calcula a tensão consumida por uma resistência? V é igual a R vezes I. V vai ser o R é 10, corrente é 0,4. Essa resistência consome 4 volts. Era 12, gastou 4. Então no ponto B, a tensão vale 8 volts. Certo? Então letra B, ó, quer saber a diferença de potencial entre A e B, que é VA menos VB. Vai dar 0, né? Menos 8. Isso aqui vai dar igual a menos 8 volts. Zeca, mas podia escolher qualquer valor para A? Podia. Se eu botasse 2, 2 mais 12, 14, 14 menos 4, 10. Daí ficaria 2 menos 10, que dá menos 8. Certo? Ele pede só a diferença mesmo, então qualquer valor está valendo. E em qual ponto o potencial é maior? B, né? Certo? Qualquer valor que eu escolhesse lá, B seria maior. Então B tem maior potencial. Qual das duas baterias está funcionando como receptor? Essa a gente já viu, né? É o E1.
Fechou o exemplo 1 então? Saber fazer principalmente a letra A é importante para a gente. Saber definir quem é gerador, quem é receptor, se são dois geradores, certo? É importante. Vamos para o exemplo 2 então. Galera, aqui ó. A curva de corrente contínua característica fornecida pelo fabricante de um gerador está representada abaixo. Então beleza, é um gerador, a gente já sabia, né? Que é a reta inclinada para baixo. Tudo bem? Nesse ponto aqui, ó, a gente já conhece quanto que é a força eletromotriz desse gerador, né? Esse gerador produz 200 volts de tensão. Power, né? A gente pode descobrir também quanto que é a resistência interna. Lembra como é que se calcula a resistência interna? Delta V dividido por delta I. Certo? Módulo, tá? Porque resistência a gente calcula só o módulo dela, não vai ter resistência negativa. Cara, delta V, ó. Daqui até aqui a tensão variou 200. Enquanto a corrente aumentou 40. Então a resistência interna desse gerador vale 5 ohms. Tudo bem? Conectando-se uma lâmpada de resistência 45 ohms a esse gerador, responda. Vamos desenhar isso? O cara tem aqui um gerador que tem uma resistência interna. E eu ligo aqui uma lâmpadazinha, ó, que tem resistência de 45 ohms. E ele tem resistência de 5 ohms e o gerador produz 200 volts. Letra A. Qual o valor da corrente elétrica do circuito? Eu falei, né? Eu gosto de fazer assim, ó, V total igual a equivalente vezes I total. Faço de conta que é um gerador ideal e põe essa resistência no circuito. Então vai dar, ó, tensão total 200 volts. Resistência equivalente é um caminho só, né? Tudo em série. Soma as duas resistências. 5 mais 45, 50 ohms, né? Então a corrente total nesse circuito tanta vale 20 dividido por 5, 4 amperes. Letra B. Qual é o rendimento do gerador nessa condição? O gerador produz quanto? 200 volts, né? Qual seria o ideal em que ele produzisse 200 e fornecesse quanto? 200. Isso, né? Esse é o ideal. Nesse caso ele teria um rendimento de quanto? 100%. Mas quanto que ele fornece? A gente pode calcular isso, né? Quanto que o gerador fornece? V igual a E menos RI. V igual, o E vale 200, né? A resistência interna é 5 e a corrente é 4. Então ele fornece, ó, 180 volts. Certo? Já como é que se calcula o rendimento? Ou pela fórmula da potência, potência total, potência útil dividido pela potência total, né? Que é a potência produzida, ou pela tensão mesmo, ó. Tensão fornecida dividido pela tensão total produzida. 180 dividido por 200 aqui vai dar 0,9, né? Então ele vai ter um rendimento aqui, ó, de 90%. Ok? E esse 3 aqui, ó, o gráfico agora é de um receptor, né? Ó, uma reta inclinada para cima. Ele tem que descobrir através do gráfico quanto que é a força contra a eletromotriz. Está aqui, né? É onde começa a reta. Ó. Força contra a eletromotriz é 24 volts. A letra B, ó, quanto que vale a resistência interna? A resistência interna você sempre pode fazer assim, ó, delta V sobre delta I. Pega dois pontos aqui, ó. Pode ser que está aqui no gráfico. 24 e 36. A tensão variou aqui, ó, 12. Enquanto a corrente aumentou, 5, né? 12 sobre 5, a resistência interna, então, é 2,4 ohms. E a letra C quer saber o rendimento quando a corrente percorrida é de 8 amperes. Ó, o que seria ideal no receptor, hein? O ideal é que tudo que ele consumisse de forma o quê? Útil. Tudo bem? De forma útil, a gente sabe, ó, que ele consome sempre quanto? 24 volts. Isso é o que ele consome de forma útil, o resto ele desperdiça. Qual é o total que ele consome, ó, quando a corrente é de 8 amperes? Vamos ver, né? V igual a E mais RI. Beleza? V igual a 24 mais 2,4 vezes 8. Claro, isso aqui vai dar, né? 24 mais 4 vezes 8, 32, vai 3, dá 16. Com 3, 19. 19,2. Então, no total, ele consome, ó,
Isso daqui dá 13, vai 1, 43,2 volts. E o ideal é que tudo isso fosse útil, né? Mas não é. Então o rendimento vai ser o quê? Vai ser o quanto ele consome de forma útil dividido pelo total. Isso vai ser 24 dividido por 43,2. Galera, isso é igual a 0,55555 ou aproximadamente 55%. Ok? Vamos para o 4 então? No circuito abaixo, determine. Letra A, a corrente total do circuito. De novo, aqui a gente tem dois, né? Como é que eles estão ligados mesmo? Vamos ver aqui. Positivo, veio ligado no positivo. Se fosse duas pilhas, tinha que ser positivo no negativo. Pico de um na bunda do outro, lembra? Se está positivo ligado no positivo, um é gerador, outro é receptor. Quem é o gerador? Maior ou menor? Ou maior, né? Gerador e receptor. Se eu quero corrente total, V total é igual a R equivalente vezes I total. Já falei como é que a gente resolve, né? V total é o que a pilha produz menos que o receptor gasta. É isso que sobra para as resistências. Então fica 10 menos 5. Resistência equivalente, faz com que essa resistência aqui fazem parte do circuito, né? 3 mais 2, 5 vezes I total. Então isso vai dar uma corrente total de 5 dividido por 5, 1 ampere. Letra B, a tensão fornecida pelo gerador. Fórmulazinha do gerador. Lembra? Que ele produz R menos. O gerador é de cima, ele produz 10 volts. A resistência dele vale 3. A corrente que passa por ele é 1. Então ele fornece 7 volts. Letra C, a tensão consumida pelo receptor. É o V também, só que agora é E mais RI, né? O V é igual. O E, o receptor consome de forma útil 5 volts. A resistência dele é 2, a corrente é 1, o que vai dar 7 volts. Muito justo, né? O que é fornecido tem que ser consumido. Se só tem um receptor, ele tem que consumir tudo que o gerador fornece. A potência produzida pelo gerador. Cara, potência, né? Vamos botar aqui, Potência, a gente tem 3 equações, né? V vezes I quadrado vezes R e V quadrado sobre R. Eu sei quanto de tensão o gerador produz, né? Ele produz 10 volts. Eu já sei a corrente que passa por ele. Então eu posso calcular a potência produzida como sendo a tensão, tensão que ele produz, vezes a corrente que passa por ele. Ele produz 10 volts, passa 1 ampere, então ele produz 10 watts de potência. Certo? A potência dissipada pelo gerador. Galera, quem dissipa, hein? Quem é que joga energia fora? A resistência, né? Passa a corrente nela, ela dissipa energia na forma de quê? Calor. Se eu tenho o valor da resistência e a corrente que passa aqui, que é 1 ampere, como é que eu posso calcular a potência dissipada? Boa. Se eu tenho corrente e resistência, potência dissipada pela resistência interna vai ser I quadrado vezes R. O I é 1, a resistência interna é 3, então o receptor dissipa, o gerador dissipa 3 watts de potência. Letra F, a potência fornecida pelo gerador. A potência fornecida pelo gerador a gente pode calcular de duas maneiras. Potência fornecida, né, pode ser potência produzida menos a dissipada. Então a potência fornecida é 10 menos... Opa, que 7 aqui, rapaz. 1 ao quadrado vezes 3 é 3, né? 3 watts ele dissipa. 10 menos 3, então ele fornece 7 watts de potência. Tá legal? Ou poderia fazer, o V não é a tensão produzida, poderia fazer V vezes I. O V é 7, o I é 1, então ele fornece 7 watts de potência. E letra G, a potência elétrica útil do receptor. Agora é receptor, olha só, né? Receptor. Potência elétrica útil dele. O que ele gasta de forma útil, né?
5 volts. Então a gente sabe a tensão que ele consome de forma útil e a corrente que passa por ele. Se eu tenho tensão e corrente, eu posso calcular a potência útil assim, né? Tensão útil vezes corrente. Então a potência útil é igual. A tensão útil dele é 5 volts, né? A corrente que passa por ele 1 ampere. Então de forma útil ele gasta 5 watts. E quanto que ele dissipa, hein? Boa, 2, né? Porque no total o gerador fornece 7. Então ele tem que gastar 7. Certo? Então, H. Né? H vai perguntar, ó, a potência dissipada pelo receptor. Vamos calcular, vai? Quem dissipa é sempre a resistência interna, I quadrado vezes R. A corrente é 1 ao quadrado e a resistência interna do receptor vale 2. É sempre quem está pertinho ali, ó. Então ele dissipa 2 watts, né? E a potência consumida pelo receptor, então, o total é 7. É o útil, mais o que ele joga fora. Então ele consome 7 watts de potência. Beleza? Letra J, o rendimento do gerador. Vamos analisar o gerador aqui? O gerador, ele produz 10 volts e fornece 7. Beleza? Ou produz 10 watts e fornece 7. Tanto faz usar uma equação quanto a outra. Então o rendimento, ó, é o que ele fornece sobre o que ele produz. Se ele fornece 7 e produz 10, é porque o rendimento dele é 0,7, né? 70%. E o rendimento do receptor? Galera, o receptor, ó. O receptor ele gasta de forma útil 5. E no total ele gasta quanto? 7. Certo? Então, ó, o receptor vai ser o que ele gasta de forma útil dividido pelo total. Cuidado, né? Isso é que uma fórmula inversa da outra, não é. Esses V's aqui, ó, são diferentes, né? Esse V no gerador é a tensão fornecida. Esse V no receptor, ó, é a tensão total consumida. Vai ficar aqui, ó, 5 por 7. 7 vezes 7, 49, né? Então isso aqui dá aproximadamente 0,7. Então, dá um pouquinho mais do que 70%. Ok? Aqui a gente calculou quase tudo que tem para se calcular sobre um gerador e um receptor, né? Então, a potência é sempre fácil. É só pegar uma dessas 3 equações aqui e escolher. Tudo bem?